Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. Você que está ligado conosco no nosso programa Encontros de Fé de Gravataí. Nós estamos aqui nessa manhã, sexta-feira, dia 20. Um bom dia a toda a equipe aqui que está conosco na técnica, né? Uma bênção de Deus estarmos juntos. Mais um dia que fez o Senhor, como eu tenho dito, e estamos alegres, né? Estamos alegres, como diz a palavra, estamos alegres por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Estamos felizes, alegres pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. Então, continue conosco, esteja conosco. Meu nome é Paulo Rogério, né? Pastor Paulo Rogério, tenho servido aqui na cidade de Gravataí, ali na congregação Parque dos Anjos /Centro. Queremos continuar aí naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus tem nos abençoado. Agora 26 graus, nós estamos com um dia muito bonito aí fora, a gente vai chegando, né, para servir a Deus. Saí de casa agora há pouco tempo, o sol aí está raiando, estão falando que vai dar chuva, né, a temperatura diz que vai dar uma queda. Ontem foi um dia quente, mas a gente crê pela palavra que é o Senhor que controla os tempos e as estações. Então, se mudar o tempo, tenha certeza que foi o Senhor que o fez. Então, estamos felizes, né? Damos graças a Deus por tudo. Queremos contar com a tua participação, com a tua audiência. Temos já um número de irmãos que estão nos assistindo. Que coisa boa, viu, Bruna? Coisa boa a gente começar o programa e os irmãos já estarem acessados, né? Os irmãos já estarem acessando o programa, já olhando, ouvindo. Isso é uma satisfação muito grande, você que nos assiste. Isso é bênção de Deus. Há uma expectativa, né? Numa quantidade de irmãos que assistem o programa, ouvem a palavra, estão participando, estão conosco, né? Quero dar um bom dia a todos que nos assistem. Tenha um dia abençoado, um final de semana que chega abençoado. Nós estamos aí terminando a semana, o último dia da semana, o dia útil. Amanhã, sábado, amanhã tem o programa dos jovens, né? O último dia que eu fiz aqui, eu não dei tanta ênfase ao programa dos jovens, mas nós queremos falar deste programa amanhã, às 13 horas, a todos os jovens. Tenho falado lá no Congregar também, dos irmãos, os jovens, a virem não só no culto dos jovens na sexta-feira, mas também participarem do programa. Nós continuamos trabalhando, Deus tem feito grandes coisas, né? Então, continue conosco. Nós temos um tema importante amanhã, muito importante, naquilo que é a visão do ministério, naquilo que Deus tem nos chamado para fazer, que é pregar o Evangelho, né? Evangelizar. Vai ser o tema evangelização dos jovens, o Yong, o programa amanhã à tarde. Eu vou continuar na continuidade aí, a gente vai estar falando mais um pouco sobre isso, sobre toda a programação, né? Agora, 8 horas e 8 minutos, nós estamos com o nosso programa Encontros de Fé de Gravataí, de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9. Também no sábado, como eu falei, o programa às 13 até perto das 14, o programa Wi Yong. Nós estamos, como eu falei, encerrando a semana, né? Dias úteis, tivemos os cultos da semana, terça-feira nas congregações, na quarta-feira nós tivemos aqui na sede um culto muito abençoado, uma palavra abençoada ao coração da igreja, daqueles que estão cansados, sobrecarregados, mas nós prosseguimos. Inclusive quero falar um pouquinho sobre isso. Hoje, no segundo bloco, nós vamos estar falando uma palavra ao coração de você que está em casa, você que nos assiste, né, está nos acompanhando. Nós estaremos falando um pouquinho sobre prosseguir, sobre nos esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguimos para o alvo, para o objetivo que é alcançar aquilo que Cristo nos deu. Então fique ligado conosco, né? Fique aí assistindo o programa, vamos meditar numa palavra, a palavra que é poderosa para nos salvar, a palavra que é poderosa para nos abençoar a tua casa, tua família. Nós prosseguimos então, amanhã à noite nós temos os cultos nas congregações também, será um fim de semana muito abençoado, eu creio nisso, e você vai orando por isso, vai também nessa expectativa,
naquilo que é o congregar. Sábado à noite nas congregações, né, de bairro, e no domingo à noite nós teremos aqui também um culto. Eu vou estar falando sobre os horários, os agendamentos, naquilo que é o congregar no final de semana, naquilo que é a expectativa que devemos ter quando nós estamos andando com Deus, quando nós estamos com a nossa família, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué diante do povo de Israel no Antigo Testamento. Ele fez essa colocação: escolhei agora, né, a quem servir. E Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E deve ser assim a nossa escolha, servir a Deus, andar com o Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na nossa casa, na nossa família. 11h11 agora, né? Dia 20 de novembro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no outro bloco, né? Sobre essa questão, porque nós estamos chegando no final do ano, mais uma vez, um ano totalmente atípico, um ano muito diferenciado. E me recordo bem quando começou essa pandemia lá em março, né? Já se ouvia falar da pandemia e havia uma certa grandes incertezas, ainda continuam algumas, mas havia muita incerteza do que seria, né, este ano, e nós estamos chegando no final do ano. Nós estamos aí já dia 20 de novembro, o penúltimo mês do ano, né? Então algumas coisas aconteceram na caminhada, algumas coisas se confirmaram, talvez outras não, para alguns. E eu quero falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de estarmos chegando num final de ano. Dezembro está aí, já está se falando de Natal, já estamos falando de final de ano, né? O ano novo, um ano que se inicia a esperança para muitos, a questão da vacina, né? As mudanças que ocorrerão com o surgimento da vacina. Então, há muitas expectativas, mas também algumas incertezas. E para alguns, talvez, essa chegada de final de ano possa está te incomodando um pouco, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Falar sobre aquilo que é realmente o nosso objetivo, naquilo que somos como igreja, naquilo que somos como corpo de Cristo, naquilo que Deus nos deu para fazer, e é algo que nós não podemos nos esquecer. É algo que nós não podemos deixar de ter como alvo, olhar para frente, olhar para aquilo que Deus já nos deu, né? Aquilo que Deus tem nos dado e aquilo que ainda está por ser feito, né? Aquilo que ainda temos como alcançar. Tem coisas que você não tem como alcançar, mas outras estão à nossa mão para fazer. E aquilo que a palavra diz, que tudo que está à nossa mão para fazer, nós devemos fazer como que se fosse para o Senhor. Então, eu quero te incentivar nessa manhã, quero te animar, quero dizer para você que Deus é conosco, Deus é contigo, Deus é com a tua família. Eu quero aqui lembrar os irmãos que estão conosco nessa manhã. Estamos aqui com algumas pessoas nos assistindo, né? São várias aqui. A Cândice está nos assistindo, né? Que legal. A Maria Janilce está nos assistindo. Um abraço para você, uma irmã querida que congrega conosco ali. A Joyce, a esposa do pastor Adroaldo, também nos assistindo. A Bruna, olha só que legal, né? A Bruna nos assistindo. Legal. A Marileia, né? Lá ali da Morada do Vale, irmãos queridos também. Bênção de Deus. Felipe Mendes, William está conosco, ali do Parque Florido. Um abraço. Do Parque Florido, William? Ah, não, é o nosso irmão que está aqui na técnica. Tem um outro irmão, William, lá, eu não vi a foto aqui. A Vera Regina conosco, né? A Eraci também Oliveira, bom dia, pastor, Deus abençoe teu dia, paz e saúde. Obrigado, minha irmã. A Maria Janilson também aqui já disse de novo, bom dia, pastor Paulo, Deus te abençoe cada dia mais. Bênção de Deus, obrigado, minha irmã, pelo carinho. A Edna Pereira, bom dia, paz, pastor Paulo Rogério, semeando Jesus, colhendo vidas. É verdade, é isso aí, nós continuamos semeando o Senhor e Ele continua nos dando vida. Estamos muito alegres. Nós ontem à noite estivemos fazendo uma visita ali no Parque dos Anjos com uma equipe. Temos uma equipe trabalhando, muito abençoada. Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos do Parque dos Anjos, os obreiros, aqueles que têm servido ali, eles têm sido incansáveis neste momento de pandemia, corajosos, né, junto conosco, não desistindo nas reuniões, porque é necessário coragem, sabe, irmãos? É necessário coragem em todas as notícias que nós temos
escutado, a gente tem visto na mídia, e pessoas muitas vezes próximas doentes, mas mesmo assim os irmãos não tiraram a mão do arado. Não tiraram a mão do arado, nós temos estado com a mão no arado ali, ajudando pessoas, famílias. Não é recomendável se fazer visitas, né? Mas nós tivemos uma certa urgência e ontem à noite nós fomos fazer uma visita numa casa, tomando todas as precauções, máscara, álcool gel, né? Pela necessidade. Mas estivemos ali com mais 2 irmãos, orando pela casa, pela família, e pudemos perceber uma presença de Deus, Deus fazendo maravilhas naquela casa, pessoas que estão chegando agora, pessoas que foram salvas, que estavam atadas, amarradas, estavam presas, sofrendo, e Deus fazendo a sua obra, né, por meio de Cristo Jesus naquela família. Então, estou muito alegre nessa manhã, tudo que Deus tem feito e continuará fazendo com certeza, né? A Simone Almeida diz aqui bom dia, né? Cláudia Antunes, hoje eu quero somente agradecer a Deus pelo culto abençoado que tivemos ministrado pelo pastor Paulo Figueiró na sede ontem à noite. O pastor Paulo estava no culto de Socorro e Milagres ontem na sede lá em Porto Alegre. É uma bênção de Deus. A Neiva Matos, bom dia pastor Paulo, que a graça e a paz de Cristo esteja com o Senhor e todos os irmãos. Muito legal. Luciano, bom dia, paz de Cristo a todos. Nós vamos a uma pequena uma canção e logo em seguida estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta agora
né? 8 horas e 20 minutos, com o nosso programa Encontros de Fé de Gravataí. Escutamos aí um louvor abençoado e vamos dar continuidade naquilo que estamos fazendo nessa manhã. Lembrando a todos os irmãos, aqueles que têm congregado conosco, você que tem vindo às reuniões, você que ainda não é batizado, nós teremos um batismo dia 6 de dezembro. Estamos com o batismo marcado, né? É uma alegria também, saber, porque nós vínhamos há meses aí com a questão da pandemia e não tínhamos condições de fazer um batismo. Agora nós vamos tomar todos os cuidados nesse batismo, como temos feito em cada reunião, né? Usando máscara, álcool gel, distanciamento. E nós estamos aí planejando colocar um telão fora, né, para você poder assistir com a família. Estamos planejando, né, tem uma equipe trabalhando para isso, né, porque vai ser ali na chácara e dentro do local da piscina também tem uma limitação de pessoas. Mas você pode ir orando por isso, você pode ir colocando essas questões e já planejando convidar alguém para o nosso batismo. Vai ser uma grande festa, agora em dezembro, dia 6, porque diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Então você pode ir te preparando, né? Vai ser dia 6 de dezembro, na parte da manhã, às 9 da manhã, a partir das 9 da manhã, a gente está aí passando as informações, mas teremos uma instrução antes, dia 3, na quinta-feira à noite, nós teremos uma instrução às 20 horas aqui na sede, aqui na sede, na 64, né? Na cidade de Gravataí, teremos uma instrução, você pode participar, você que talvez esteja só assistindo, né, os cultos ou olhando as transmissões e decidiu por batizar, Deus te tocou, você tem essa vontade, quer em obediência pela palavra se batizar, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, né, te inscrever, necessário que você se inscreva para o batismo, para a instrução. É o mesmo WhatsApp que nós fazemos as inscrições para você participar dos cultos, você pode te inscrever. Depois a gente vai colocar na tela ali o número do WhatsApp. Já está lá em cima, lá na tela. Você pode pegar esse número, te inscrever por ali. Olha, eu quero me batizar, eu não estou indo nas reuniões, mas gostaria de fazer aquilo que Jesus nos disse para fazer, pela fé, crendo, né? Aquele que crer e for batizado será salvo, como diz a palavra, e você vai ser ainda mais abençoado. Então te inscreva para a instrução e também para o batismo dia 6. Então será um final de semana muito abençoado. Nós também queremos incentivar você a contribuir, né? O pastor Márcio tem falado aqui, e falando no pastor Márcio, o pastor Márcio está numa reunião de pastores novamente, e deixo um abraço aqui para todos. Na segunda-feira já estará de volta, ministrando novamente, né, uma palavra, falando daquilo que foi o final de semana, juntamente com o Ronaldo. As segundas-feiras, o Ronaldo e o André têm estado aqui com o pastor Márcio. É uma equipe trabalhando, né, em toda a cidade de Gravataí. Às terças pela manhã eu tenho estado aqui, e vez ou outra, segundo aquilo que é a necessidade, nós estamos aqui servindo a Deus. Nós somos chamados para servir e assim temos feito. Então, você também pode contribuir, né, financeiramente. Contribuir é uma forma de servir, como diz o pastor Márcio também. Então, você pode fazer isso. Nós temos na tela, você está vendo aí na transmissão, o número da conta bancária, agência. Você pode fazer uma transferência se você quiser abençoar o reino, semear no reino de Deus. Então, as contribuições podem ser feitas nessa conta, que é a conta da cidade. Vai aparecer ali a Associação Serviço Cristão de Gravataí, e você vai abençoar pessoas também, porque todo o recurso que entra também é investido na questão do evangelismo. Amém? Então participe, esteja junto, contribua. Nós queremos lembrar das reuniões, então, né? Estou falando aqui, logo em seguida, no segundo bloco, eu vou estar falando sobre a palavra, você pode nos acompanhar, continue nos assistindo. Nós vamos falar das reuniões. Às terças-feiras nós temos os cultos nas congregações, Parque Florido, Morada do Vale, Parque dos Anjos Barra Centro, né? Às 20 horas, todas as terças-feiras, um culto de socorro e milagres, onde é ministrado uma palavra, onde nós depois oramos por pessoas, incentivamos você, né, a receber a oração. Vem estar conosco todas as terças-feiras. Aqui no Parque Florido, o nosso evangelista Ronaldo e nosso diácono André têm servido ali juntamente com uma equipe. Lá, Morada do Vale, pastor Adroaldo e uma equipe
servindo ali nos cultos nas terças-feiras. E lá no Parque dos Anjos Barra Centro, eu tenho estado ali junto com os irmãos, tem uma equipe também trabalhando, servindo a Deus. Então, os cultos na terça-feira. No sábado também o culto da família, isso nas congregações, 20 horas, você pode participar. Todos os sábados, 20 horas, também nessas localidades. E aqui na nossa sede nós temos os cultos quarta-feira à noite, Socorro e Milagres, também uma palavra de fé, pastor Márcio Santana, pastor Christian, eu tenho estado aqui também junto com eles, o pastor Adroaldo também, e uma equipe de diáconos, todo mundo servindo, uma equipe de jovens, tem sido uma bênção, os jovens, tenho visto os jovens servindo a Deus, jovenzinhos, já uns mais maduros e outros mais jovenzinhos servindo a Deus. Isso é muito bom, isso traz uma graça, uma unção para todos e também um crescimento muito grande para a vida de cada um. Então, sirva a Deus, venha estar conosco. Quarta-feira à noite, Socorro e Milagres aqui na sede, na 64. Quinta tarde, 15 horas, um culto também de Socorro e Milagres. Tem uma equipe trabalhando, servindo a Deus junto aqui. Tem sido um congregar bem legal quinta tarde. Eu tenho visto algumas transmissões, assim, uns trechinhos, algumas fotos. E Deus tem abençoado pessoas também. Na sexta noite, jovens e adolescentes, uma equipe aqui trabalhando, servindo a Deus. O André tem estado aqui junto com uma equipe de jovens trabalhando. É uma benção. O Mateus tem estado, a Bruna no louvor também, tem estado aqui os irmãos, uma equipe de jovens, trabalhando, servindo a Deus. Isso é muito bom mesmo. No sábado à noite, no domingo à noite, 19h30, o culto da família aqui. O culto da família. Então você pode te inscrever pelo WhatsApp, tem um número aqui da sede, você vai te inscrever pelo WhatsApp e você vai ser abençoado. 8 horas e 27 minutos agora, continuamos com 26 graus de temperatura, nós continuamos aí semeando Jesus e colhendo vidas, como temos escutado há bastante tempo. Isso é muito bom, é bênção de Deus. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha. Centro automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Nos alegramos na tua presença nesta noite, Senhor. Rendemos a ti todo o nosso ser
Muito bem, estamos de volta então com o nosso programa Encontros de Fé de Gravataí, de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9. Estamos com um acompanhamento dos irmãos e irmãs aqui, nos mandando mensagens. Logo em seguida, no final do programa, a gente vai ler mais algumas mensagens. Fique ligado conosco. Eu quero compartilhar uma palavra rapidamente com você, depois no final vamos orar. Sempre temos uma oração no final, né? Talvez tu tenha alguma necessidade, algum desafio. Prepara o teu coração, coloca diante de Deus. Mas eu quero compartilhar uma palavra. Esta palavra Deus colocou no meu coração desde terça-feira para cá. Nós estivemos ali terça ministrando uma palavra à noite, né? Deus nos deu uma palavra forte. Ministramos ali, foi muito forte nosso culto na terça-feira. Estou puxando aqui o assado, né? A brasa para o assado. Ali na Avenida Centenário 1170, no Congregar, Deus nos deu uma palavra muito forte ali. Quem estava conosco tem nos acompanhado ali. Deus tem nos dado cultos abençoados pela sua presença, sua graça e misericórdia. Então, Deus colocou esta palavra, devemos estar ministrando isso no final de semana, né? Trazendo algo ao coração da igreja. Eu quero compartilhar, está em Filipenses capítulo 3. Né? Capítulo 3, diz no verso, nós vamos ler aqui do verso 7 em diante. Mas o que o apóstolo Paulo, né? Inspirado pelo Espírito Santo, mas para o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar, né, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é o que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nós temos esta palavra, né, que nos incentiva a prosseguir. Eu estava pensando sobre isso, sobre esta chegada já do final do ano, os últimos dias já de dezembro, nós estamos 20 de novembro, já os últimos dias do mês, já os próximos 10 dias de novembro, faltando aí 40 dias, né, 40 dias para encerrar o ano. E eu estava meditando sobre isso, mais um final de ano, algumas expectativas que se iniciou lá no início, a chegada da pandemia, como eu falei, situações que se apresentaram para muitos, as incertezas do futuro, né, de como passaria o ano. Eu mesmo. Eu estava na Irlanda, eu e a minha família, né, eu e a Valéria estávamos com a nossa família, minha filha que mora na Irlanda, junto com os nossos netos, quando a pandemia se estabeleceu mesmo. Eu estava lá, estava de férias, e quando tudo começou a acontecer, a gente começa a pensar em algumas coisas. As empresas, a empresa que eu trabalho, a tentativa da nossa volta, mas o Senhor nos abençoou, conseguimos voltar em tempo hábil, já no finalzinho, né, confiando naquilo que Deus podia fazer. E os dias começaram a seguir logo aquilo que começou a acontecer da pandemia, fechar comércio, as coisas todas que todos sabemos, e alguns já estão até cansados de ouvir, mas é necessário a gente estabelecer alguns parâmetros daquilo que foi o início do ano, os 3 primeiros meses, e daquilo que está acontecendo agora, porque daqui a um pouco a gente pode se pegar olhando muito para trás e deixamos de fazer aquilo que ainda temos por fazer, né? E eu comecei a pensar sobre isso. Quantas pessoas podem se encontrar nesse momento, né, e olhar para trás, olhar para os meses passados e talvez os meses que vieram atrás de si
eles não foram aquilo que você esperava, aquilo que a gente às vezes planejou, né? Entrada de ano, esse ano vai ser um ano diferente, uma expectativa diferente, tanto na questão da empresa, às vezes na questão da própria igreja. Nós mesmos tivemos que nos reinventar como igreja, no sentido de pregar o evangelho, né? Para muitos isso foi uma surpresa. Algumas igrejas nem mesmo conseguiram a se reinventar no sentido de continuar alcançando o perdido, ou até mesmo continuar alcançando os seus membros que vinham se fazendo presente nos cultos, né? Até mesmo o que estamos fazendo agora de manhã aqui. Nós começamos um programa em meio a tudo isso, os irmãos trabalhando, servindo a Deus, pastor Márcio à frente, coordenando a equipe, sabe? No início foi, como ele tem falado, um desafio, questão de equipamentos, mas Deus sustentou, e a perseverança, a força, aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós continuamos. A gente continuou pregando o evangelho, transmitindo os cultos, fazendo transmissão dos cultos, mas muitos talvez estão olhando para trás no sentido, puxa vida, não alcançamos aquilo que nós gostaríamos, né? E até mesmo talvez estejam desanimados, pararam, né? Estejam cansados, como ouvimos na quarta-feira, que Jesus, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Algumas pessoas estão chegando no final de ano muito mais cansadas, apesar de estarem confinados em casa, estarem mais em casa, estão muito mais cansados do que se estivessem trabalhando, né? Indo todos os dias para o seu trabalho. Mas há algo interessante que nós precisamos observar naquilo que a palavra nos diz aqui. O apóstolo Paulo, ele coloca como um objetivo aquilo que é a salvação da alma, aquilo que é a ressurreição em Cristo Jesus, aquilo que é as coisas do reino de Deus, e ele faz uma afirmação interessante: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para frente. Eu fiquei pensando também sobre isso, porque tem um certo ditado popular, algo assim que corre, né? Que diz que nós não devemos chorar o leite derramado. Isso aí a gente ouve às vezes no meio da família, algumas coisas acontecem, algumas pessoas ficam chorando, churumingando, e eu já ouvi isso. Ouvi de outras pessoas, ouvi já na própria família. Não adianta ficar chorando o leite derramado. E é verdade. De certa forma é uma expressão popular correta. Algumas pessoas, depois de perderem alguma coisa ou não terem alcançado algo, ficam chorosas, churumingando por aquilo que perderam, por aquilo que não conseguiram alcançar, por aquilo que o seu coração, os seus planos, os seus projetos estavam firmados, né? Estavam com aquela expectativa, e aí, não se concretizando, ela começa a colocar aquele choro, aquela reclamação, né? Aquela, podemos dizer assim, insatisfação, porque não alcançou aquilo que havia planejado, ou perdeu aquilo que tinha na sua mão. Muita gente perdeu muita coisa esse ano. Muita gente. Eu fico olhando algumas coisas, alguns perderam parte do seu salário, outros perderam o seu emprego, por N motivos. Talvez até não se concorde com alguns deles. Talvez você possa até culpar alguém por causa daquilo que você perdeu. Eu tenho uma certeza e uma convicção em relação àquilo que diz a palavra. A palavra diz que ninguém pode receber nada se dos céus não for lhe dado. Então Deus está no controle de tudo. E às vezes nós ficamos chorando, nós ficamos reclamando, nós ficamos culpamos pessoas, culpamos quem está na nossa volta, culpamos o sistema, né? E ficamos chorosos, ficamos reclamando, perdi isso, perdi aquilo. A gente fica olhando para aquilo que perdeu. E terminamos, meu irmão, minha irmã, deixando de ver aquilo que podemos receber. Eis aí uma grande diferença entre aqueles que estão, né, olhando para frente, aqueles que estão olhando para aquilo que ainda podem alcançar, para aqueles que estão olhando para trás. Para aqueles que ainda estão olhando lá no início do ano, né, o que eu tinha planejado. Agora estou chegando no final do ano, não alcancei até agora, e aí você fica olhando só para trás e você não percebeu ainda que você tem dias pela frente. Você tem semanas pela frente.
Você tem meses pela frente, e eu vou ainda mais longe, você tem anos pela frente. Você tem anos pela frente para receber aquilo que Deus tem preparado para você. O apóstolo Paulo, ele coloca muito bem aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando a gente começa, não que você não vai lembrar, não que você também não vai ser grato a Deus. Eu lembro de coisas que Deus deu para mim, para minha casa, para minha família. Eu lembro de quando nós começamos a caminhar, quão destruídos estávamos, como os muros da nossa família estavam derrubados, como que nossas emoções estavam abaladas, como as nossas estruturas estavam derrubadas, como a nossa casa era uma casa derrubada. Mas isso não me traz saudosismo no sentido de ficar ali, o que eu não alcancei. Não, eu me alegro, nós nos alegramos naquilo que Deus fez, naquilo que Deus restaurou, naquilo que Deus curou, naquilo que Deus tem feito por nós. Mas aquilo que não alcançamos, aquilo que nós não tivemos êxito, a gente coloca diante de Deus, coloca para o Senhor: Senhor, a partir de agora, eu quero receber aquilo que está ao meu alcance. O apóstolo Paulo, ele faz essa colocação com a expectativa de continuar andando. Ele diz: eu não tenho alcançado ser perfeito ainda, mas eu prossigo para aquilo para que também fui preso por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha algo muito claro no seu coração, no seu chamado, na sua própria vida. As coisas que o cercavam não o prendiam. Ele estava livre em Cristo Jesus, não talvez uma liberdade externa, porque muito tempo ele teve preso, mas uma liberdade interna naquilo que foi conquistado por Cristo. Havia uma liberdade no coração do apóstolo Paulo para servir a Deus. Havia uma liberdade no coração dele para pregar o evangelho. Havia uma liberdade na vida dele, né? Ele não se atinha àquilo que ele havia passado no passado. O apóstolo Paulo era um homem muito religioso no passado, era um homem de um conhecimento extremo. Ele, inclusive, a maior parte das cartas do Novo Testamento são escritas por ele. Havia um conhecimento, mas mesmo assim ele considera como nada. Ou seja, a minha vida passada, ela não importa muito. E algumas pessoas, às vezes, estão chorando pelo seu próprio passado. Algumas pessoas estão chorando pelo aquilo que lhes aconteceu no passado. Elas ficam sofrendo no presente por aquilo que lhes aconteceu no passado. A gente tem conversado com algumas pessoas, nós temos ajudado algumas pessoas que, às vezes, estão carregando alguns barcos na sua vida. Eu já falei sobre isso também. Houve um momento onde Jesus, ele estava na beira do mar, ali no mar da Galileia, ministrando à multidão, falando das boas novas, da boa notícia, curando os enfermos. E ele pega os barcos, um dos barcos dos discípulos, eles haviam pescado a noite toda sem sucesso. E me chama muito a atenção porque eles eram homens experientes naquele momento. Eles pescaram e não encontraram nada, não pescaram nada, estavam lavando as redes. E Jesus disse para eles: olha, me empresta um dos barcos. Ele entrou, ministrou, e aí depois ele disse: olha, lancem as redes aí, lancem as redes. E a resposta do apóstolo Pedro para Jesus é exatamente aquilo que às vezes estamos vivendo. A lembrança do passado, a lembrança de uma noite inteira. Para alguns, naquele momento ali, e ficaram olhando, puxa vida, Jesus, tu vai mandar esse cara lançar as redes. Eles pescaram a noite. Para muitos ali, viveu o passado. O apóstolo diz: olha, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas ele teve um start, se ligou, disse: mas tu tá falando, eu vou largar a rede, eu vou lançar a rede novamente. E ele, claro que ele lembrou do passado, daquilo que foi a noite, aquilo que foi as dificuldades, mas ele resolveu prosseguir para frente. E ele poderia ter dito: Jesus, sob a tua palavra. Ele não precisava ter lembrado do passado: sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E já ter feito isso. Então, me lembro bem, e eles fizeram uma grande pesca ali, uma pesca maravilhosa. E logo depois Jesus diz algo interessante para eles. Jesus diz para eles: olha, a partir de agora vocês vão serem pescadores de homens.
E diz a palavra que eles deixaram os barcos na areia e seguiram a Jesus. Eles deixaram seus barcos ali, aquilo que era o seu utensílio de trabalho. Inclusive, eles deixaram todo o milagre ali, né? Se você for observar, outros desfrutaram do milagre. Diz a palavra que eles seguiram Jesus, eles não levaram os peixes, eles não levaram os barcos, eles não levaram as redes, eles creram no que Jesus disse para eles, que eles seriam pescadores de homens. Eles deixaram para trás. Mas eu fico observando porque às vezes o Senhor nos chama para algo. O Senhor nos chama para servi-lo, para andar com Ele, nos faz sua promessa, né? Nos dá sua palavra, que nós seremos salvos, libertos, curados, restaurados, nós teremos uma eternidade com Ele. Só que nos esquecemos de deixar os barcos na areia. Este é um ponto importante para alguns, porque às vezes alguns, inclusive ontem à noite falei lá na visita que tivemos sobre isso, às vezes a gente nos esquecemos ou temos dificuldade de deixar o barco na areia. Nós terminamos arrastando o barco por onde andamos. Nós terminamos carregando o barco junto com... Parece que atamos uma corda no barco e saímos arrastando aquele barco pelo andar da nossa vida. A gente termina olhando para trás toda a vida e vendo aquilo que nós estamos carregando, que deveríamos ter deixado para trás, que deveríamos ter nos esquecido, né? Olha, agora eu estou numa outra vida, agora eu estou com Jesus, estou andando com Ele, estou servindo a Jesus. Então, os discípulos, eles deixaram tudo na praia. E às vezes a gente esquece disso, a gente esquece de deixar para trás. Estamos carregando alguns barcos, estamos ainda chorando leite derramado, estamos reclamando porque nós perdemos algo. Foram alguns meses aí, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Não estou aqui dizendo para você que é fácil, não estou dizendo para você, não estou minimizando a tua dor, eu estou compartilhando da tua dor no sentido de que a palavra, ela é capaz de nos mostrar um caminho para que nós nos esqueçamos, deixemos para trás aquilo que nos trouxe dor, sofrimento e até mesmo nós não alcançamos. E venhamos a olhar para aquilo que Deus é capaz de fazer, naquilo que Deus é capaz de botar na nossa mão para fazer, naquilo que Ele já nos deu para este ano, para este final de ano, para este início de ano, né? Para aquilo que Deus é poderoso para fazer. Então, eu quero deixar esta palavra para você nesta manhã. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, né? Por aquilo que foi alcançado, como diz aqui, né? Diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu quero incentivar você nessa manhã. Deixar aquilo que ficou para trás. Aquele que te machucou, aquele que te feriu, né? Os problemas, talvez as consequências daquilo que você viveu esse ano, talvez emocionais, os prejuízos, a perda do teu trabalho, a perda da tua empresa, talvez a perda de alguns amigos, talvez a perda de um parente. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Talvez você está chorando a dor da perda de um parente, né? Talvez alguém próximo. Não estou minimizando a dor, mas eu quero convidar você a observar o que Deus tem para você para frente. Aquilo que Deus é capaz de fazer na tua vida, no teu coração, nas tuas emoções, no teu novo trabalho que Deus já tem para ti, na nova empresa que, se você é um comerciante, é um empresário, Deus tem para colocar na tua mão algo, né, naquilo que você vai prosseguir, naquilo que você vai continuar olhando para frente. Amém? Eu quero deixar esta palavra com você, que você tenha um final de semana abençoado. Eu tenho aqui mais pessoas ligadas com a gente, nos assistindo. É uma bênção ter você conosco. Nós estamos já aí avançando no horário, né? 8 horas e 51 minutos, nós estamos indo para o final do programa, tá? Eu quero lembrar os irmãos aqui que estão conosco, né? O Mário. Bom dia, pastor Paulo, demais pastores, irmãos, ótimo final de semana a todos, com bênção e paz de Deus. Também a Regina Barbosa. Paz do Senhor, pastor Paulo, irmãos, dia abençoado para vocês. A Edna, amém. Glória ao nosso Deus eterno. O Adriano Lopes, paz, pastor Paulo, Deus abençoe. Um abração, Adriano.
Bênção de Deus, estivemos junto naquela visita ontem à noite. Deus tem nos abençoado, o Adriano tem servido ali, né? Sua casa, sua família, sua esposa Fabiola. Um grande abraço às crianças, todos que têm estado conosco. A Cláudia Antunes, pastor Paulo Figueiredo ministrou esta palavra ontem na sede, olha só, que legal, hein? Que legal. E eu não vi, irmãos, eu não vi o programa, eu não vi o culto, a transmissão. Eu fico feliz, porque é o Espírito Santo ministrando. Um ótimo final de semana para todos. Aqui também os irmãos colocaram aqui da técnica os telefones para agendamento, você vai encontrar ali, Encontros de Fé de Gravataí, né? Os telefones para agendamento de cada culto. Estamos alegres, felizes por tudo que Deus tem feito. Eu quero deixar um abraço em especial, né, para os irmãos do Parque, né, Barra Centro, a todos que nos assistem nesses dias, têm estado conosco, né? Nós lembramos você a participar de cada reunião, este final de semana. Aquilo que você recebeu, guarde no teu coração aquilo que Deus tem te dado. Mas vamos prosseguir. Temos muito o que fazer. Amanhã tem o programa Wi Yong, que vai trazer um tema sobre evangelismo, e nós temos muito o que fazer. Tem muita gente sofrendo, muita gente doente. Nós continuamos pregando o evangelho, a boa nova, a boa notícia. Enquanto houver pregação do evangelho, e nós somos chamados para isso, vai haver salvação, né? Vai haver triunfo sobre a vida das pessoas, triunfo sobre a vida, né, na vida de cada pessoa, e triunfo sobre as trevas. Amém? Nós vamos a uma breve oração, né, e quero convidar você a orar conosco. Muito bem, obrigado, Senhor, mais uma vez, de estarmos juntos com os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco, nos assistindo, programação pelo Facebook. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que Tu nos deu, e nós temos olhado para frente e não temos olhado para trás. Nós queremos Te agradecer pela obra que Tu tem feito na vida, na família de cada um. E aquele, Senhor, que talvez tem chorado, tem sofrido por perdas no seu passado recente, mas, Senhor, a Tua palavra nos anima. Tua palavra diz que aquele que põe a mão no arado não olhe para trás. Nós queremos dizer, Senhor, que somos daqueles que prosseguem, daqueles que vão adiante, daqueles que, apesar da frustração chegar, podem ser curados, libertos, restaurados, incentivados, animados a ir adiante. Assim, mais uma vez, cura, restaura, abençoa a vida, a família de cada um. Que este homem e esta mulher que tem este sentimento de perda, este sentimento talvez de querer parar, Senhor, seja incentivado, animado nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e os abençoamos. Amém e amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, estamos aí com 8 horas e 54 minutos. Você tem um dia abençoado, um final de semana abençoado. Amanhã estaremos de volta no programa Tarde, e pela manhã na segunda-feira. Deus abençoe a tua vida, tua casa e tua família. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus.